Gente, estamos vendo esse livro aqui e eu fiz questão de colocar do live aqui, né? O Zoe, a própria vida de Deus, do irmão Kenneth Hagin. Ontem nós falamos do primeiro capítulo, hoje eu quero condensar também o segundo capítulo. Na verdade, esse livro ele é tão precioso e eu faço votos mesmo, desejo que vocês todos adquiram esse livro. Ele tem nas plataformas digitais, ele também temos algumas unidades aqui na igreja também. Então você pode, se quiser deixar um direct aí, né, deixar uma mensagem e nós vamos ver e entrar em contato contigo. A melhor forma de a gente poder te servir com relação a esse livro. Faço o voto mesmo que vocês leiam ele, né, por mais que estejamos aqui comentando e falando algumas coisas, pontos preciosos, né, mas realmente o melhor é você poder abrir o seu livro, né, ser molhado, regado por aquilo que está aqui. Eu aprendi algo muito precioso e isso eu levo para a minha vida como um todo. O nosso querido pastor João, lá em Campina Grande, né, na época que éramos de lá, ele certa vez ministrando, ele disse: há uma parte da unção que você pega ouvindo, há uma parte da unção que você pega no presencial e há uma parte da unção que você pega lendo. E sabe, gente, que coisa boa é poder pegar da unção, né, essas partes da unção em diferentes modos, né? Então, se eu estou na igreja presencial, se eu estou assistindo um culto, então eu posso receber da parte daquela unção que está disponível, né? Se eu estou na minha casa ou em algum lugar lendo um livro, então há uma parte da unção de Deus que eu posso pegar lendo aquela literatura. E aí é importante que você e eu leiamos coisas de fato saudáveis, né, que vão nos impulsionar para uma vida de fé, uma vida de confiança no Senhor. E é uma parte da unção que você pega e que você e eu pegamos ouvindo. Então, às vezes dirigindo o carro, lavando a louça e colocamos uma mensagem lá para rodar e a gente vai ouvindo aquilo e fazendo questão de prestar atenção. Então aquela palavra vai caindo no nosso coração e a unção, né, que é disponível da parte de Deus também vem por meio dessa oportunidade. E graças a Deus por essas manhãs em que temos a oportunidade de pegar da unção através desses livros. Kenneth Hagin é o presidente do Ministério Rema, né, o fundador, e graças ao que Deus fez através dele, então essa palavra chegou no Brasil através do pastor Bud e tem nos alcançado até hoje, tem mudado a nossa vida, né, tem transformado os nossos dias. Então é um prazer, um privilégio poder chegar a falar sobre esse livro, que é um dos principais, é um dos carros-chefes do irmão Hagin, Zoe, a própria vida de Deus, ou Zoé. E sabe, descobrir mesmo, né, a essência da vida de Deus, o que foi que ao final de contas aconteceu na redenção, né? Muitas coisas aconteceram na redenção, mas nós podemos talvez aí, né, sem nenhum demérito, resumir isso na seguinte questão: Deus, ele colocou no nosso espírito a própria vida dele, amém? Quando ele soprou o fôlego de vida nas narinas de Adão, então ele colocou de dentro dele em Adão. Certa vez a gente assistindo uma ministração, eu já vou entrar aqui em alguns pontos desse segundo capítulo, mas Rick Renner, né, que até estudamos um livro dele na última série, certa vez ele ministrando, ele fez um exemplo. Ele pegou um balão, uma bexiga, né, e soprou aquele balão, e então encheu aquele balão, né, através do sopro dele. E ele exemplificou com isso o que aconteceu conosco em Cristo, né? O que aconteceu lá com Adão, quando Deus soprou dentro dele. Então veja, o ar que estava dentro do Rick Renner estava contido, estava condicionado, né, ali dentro daquele balão. Então a essência, né, podemos dizer, a própria essência e vida, né, digamos assim, do Rick Renner estava lá naquele balão. Na hora em que ele soprou, na hora que o ar dele saiu para dentro daquele balão e encheu aquele balão. A essência de Deus estava preenchendo todas as áreas da vida de Adão quando Deus soprou o fôlego da vida. E foi exatamente esse mesmo processo espiritualmente que aconteceu conosco no dia em que aceitamos a Jesus Cristo, no dia que compreendemos e nos aproximamos de Deus para fazer de Jesus o nosso Senhor e Salvador. Foi como mesmo Deus soprando no nosso espírito o fôlego da vida. Então é a própria essência de Deus, o DNA de Deus que foi soprado para dentro de nós. E então nós temos a vida de Deus, né, Zoe, penetrando o nosso espírito e transformando a nossa condição, que antes era de pecadores, antes era de mortos espirituais,
Antes era de pessoas fadadas ao inferno, fracassadas por causa do pecado, mas de repente, por causa do encontro que tivemos com Jesus, nascer de novo, entregar a nossa vida a Ele, fez com que, né, essa condição de um fôlego de vida, a essência de Deus, fosse transferida para nós. E se cumpre aquilo que está escrito lá em João, né? Jesus disse, eu sou a luz do mundo, sabe? Jesus, ele veio para ser a luz e para compartilhar dessa luz conosco. Amém, gente? Então é mesmo importante que você e eu saibamos disso. Há um poder, há uma manifestação dessa vida que está em nós no momento em que nascemos de novo. Há algo que começa a acontecer. Eu falava sobre isso ontem, né? Pegando o primeiro capítulo do livro, acerca de como o poder de Deus ele já começa a produzir mesmo novos frutos em nós, né? Ou na verdade, nós produzimos novos frutos a partir da vida de Deus, do poder, da essência da vida de Deus que está em nosso coração. No capítulo 2, eu fiz questão de grifar aqui uma parte, o Ibn Hegel ele começa falando a seguinte coisa. O capítulo 2 ele tem o seguinte enunciado: o que acontece quando recebemos a vida Zoe? O que acontece quando recebemos a Zoe ou a Zoe? Então, o primeiro parágrafo eu fiz questão de grifar e eu quero ler para vocês, ok? Zoe significa vida eterna ou vida de Deus, a qual é a natureza divina. Somente ela pode produzir determinadas mudanças no ser humano. Somente a vida de Deus pode provocar determinadas mudanças na vida do ser humano. Olha que maravilhoso. Os efeitos dela, da vida Zoe, são facilmente percebidos. Podemos testemunhá-los de imediato nos hábitos e na maneira de falar das pessoas, na transformação de condutas, correção e formação de hábitos segundo o padrão divino. Oh, glória a Deus! Eu falei isso ontem, né? Eu creio que vocês vão lembrar também do exemplo daquele rapaz lá de Campina Grande, né, que eu conheci, e de repente ele queria fazer parte de um departamento da igreja e existia um padrão para estar lá naquele departamento. Ele não quis aceitar aquele padrão, ele tinha um cabelo bem diferente, nada contra o cabelo especialmente, né, especificamente, mas para ingressar naquele grupo, né, um grupo de grande visibilidade, então a liderança estabeleceu que haveria ali um padrão mínimo, né, para a pessoa seguir, de vestimenta, algo que fosse coerente com o propósito. E ao ser apresentado aquela necessidade, ele decidiu não fazer parte. Ele tinha talento, ele tinha condições de fazer parte daquilo, mas ele realmente decidiu não estar porque julgou que não era necessário mudar a sua aparência, mudar a sua forma de ser, né, para poder servir ali. E um tempo depois, né, eu estava no shopping e entrei num daqueles supermercados, tem aqueles quiosques, né, de telefonia, vende aparelhos, vende planos e etc. E eu entrei naquela loja, de repente estava ali olhando alguns aparelhos, olhei para cima e era ele que estava bem na minha frente. E foi difícil de reconhecê-lo no primeiro momento porque ele estava completamente mudado. Aquele cabelo que ele tinha grandão, ele cortou, estava com a barba feita, estava todo bem vestido, um semblante bem diferente. E eu perguntei o que tinha acontecido com ele, né? E ele falou: rapaz, é porque eu me inscrevi para fazer esse trabalho aqui e fui aprovado, mas a empresa disse que para eu trabalhar eu precisava me enquadrar no padrão da empresa. E para isso eu tinha que cortar o cabelo e fazer a barba. E então eu entendi naquela hora, né? E continuei conversando com ele. Não tinha muita intimidade com ele, mas continuei conversando com ele ali. E realmente foi algo que percebi rapidamente, né? Existe um padrão da Bíblia, né? Uma vez que nascemos de novo, existe um padrão que nós vamos automaticamente, né, nos amoldando a ele. Existe um padrão que a própria vida de Deus nos impulsiona a experimentar, a mudar alguns valores, mudar algumas percepções, mudar algumas formas de ver, de fazer, de falar. Existe um padrão, né, celestial que agora nos enquadra numa categoria superior à desse mundo. No mundo existe um padrão, mas a categoria de Deus, né, a configuração do padrão de Deus é uma configuração muito mais excelente. Então existe algo que você e eu precisamos fazer com a vida que está em nosso coração, que de fato vai nos impulsionar a nos amoldar cada vez mais a esse padrão. Eu falava ontem sobre Romanos capítulo 12, quando Paulo diz: olha, eu rogo a vocês que se amoldem ao padrão celestial.
né? Em outras palavras, na verdade, ele diz: eu rogo a vocês, irmãos, que não se amoldem ao padrão desse mundo, mas renovem a sua mente pela palavra. Então existe um padrão na palavra que nós precisamos amoldar os nossos pensamentos, nossas ações, nossas atitudes por esse padrão da palavra, e então seremos diferentes do padrão mundano, né? Então, o que vai fazer isso em nós? O que vai provocar o que vai despertar esse padrão novo, divino? Muito bem, Ana Paula, como você colocou aqui, o padrão divino. O que vai despertar esse padrão divino em nós? Somente a vida de Deus, queridos, é capaz de despertar isso em nós. Sem a vida de Deus, sem Jesus em nosso coração, sem nascermos de novo, esse padrão não tem como ser alcançado. Nós até podemos tocar em algumas nuances desse padrão, né? Nós podemos viver uma vida piedosa, nós podemos viver, né, no sentido de piedade, no sentido natural, né? Nós podemos viver uma vida de bondade, de fazer boas obras, de fazer obras caridosas, né? Sem a vida de Deus operando 100% em nossa vida, nós podemos tocar em algumas nuances, porque faz parte daquilo que Deus projetou para nós como seres humanos, mas somente a vida de Deus, a essência de Deus soprada, né, no nosso coração, revivificando o nosso espírito, é que vai nos mover, né, nos colocar no movimento para nós alcançarmos dia após dia. E veja, é um trabalho de diário mesmo, né? Dia após dia, irmos alcançando maturidade. Veja que a Bíblia, né, a vida com Deus, não é uma utopia, e não é isso que esse livro traz, e não é essa a essência do Evangelho. O Evangelho não é uma condição utópica em que você e eu somos de repente perfeitos. Não, mas a ideia do Evangelho, a ideia da vida com Deus é que se cumpra aquilo que está escrito lá em Provérbios, que a nossa caminhada seja como a luz da aurora, que vai brilhando cada dia mais e mais, até que o dia perfeito chegue. Amém? Jesus mesmo disse, até que encontremos essa estatura de varão perfeito, ou seja, de maduros espiritualmente. Então, nascemos de novo, somos como bebês espirituais, mas aí vamos aproveitar, né, como Pedro diz lá na sua carta, na primeira carta dele, se eu não me engano, no capítulo 2, ele diz: é necessário desfrutarmos e consumirmos o genuíno leite da palavra, tal qual faz um bebê, né, se alimenta do leite materno. Então nós vamos nos alimentar do leite da palavra, os princípios básicos e elementares da fé em Deus. Vamos crescer nesses princípios, vamos desenvolver a nossa fé e nossa vida espiritual, e vamos caminhando dia após dia, aplicando os princípios da palavra nas mais diversas áreas da nossa vida, até que nessas áreas encontremos, né, dia após dia mesmo, dia após dia, é um trabalho com diligência, colocando, muitas vezes errando e consertando, errando um pouco o alvo aqui, mas desfrutando da misericórdia de Deus que se renova todos os dias. Isso é a vida de Deus, queridos. Contarmos com a vida de Deus, ainda que nós erremos o alvo por algum momento, mas sabemos que Deus, as suas misericórdias, elas se renovam todos os dias e elas nos alcançam, amém? E podemos voltar ao ponto que estávamos antes e dali prosseguir de novo, rumo ao alvo, né? Ou seja, rumo à maturidade naquela área. Então, é uma vida emocionante, né? É uma vida que nos projeta a algo novo todos os dias. É uma vida que nos desafia a vencermos os nossos próprios limites. A vida de Deus, ela nos projeta a um padrão cada vez maior e mais excelente, mais divino mesmo, né? Como a Ana Paula colocou aqui. Amém? Esse segundo capítulo, o irmão Hegel fala algumas coisas bem interessantes. E, na verdade, ele conta muitos testemunhos, né? E um em especial, ele conta acho que 3 ou 4 testemunhos, 2 acerca dele próprio, e um em especial de uma jovem, de como de fato a vida de Deus ela transforma a vida de pessoas, né? De como a vida de Deus, uma vez que a pessoa nasce de novo, uma vez que a pessoa o aceita como Senhor e Salvador, veja, a essência de Deus está operando naquela pessoa e coisas começam a mudar. Eu lembro, por exemplo, antes de citar essa história que ele conta aqui, eu lembro quando o Jesus está indo ser preso, né, e crucificado, e ele fala tempos antes, né, para Pedro que Pedro o negaria. Então Jesus ele continua a sua caminhada, né, sendo levado e conduzido para a crucificação, e Pedro ele começa a seguir Jesus ali de longe, e de repente 3 pessoas o avistam, né, 3 pessoas veem Pedro e começam a acusar Pedro, dizendo que Pedro era um dos seguidores.
E é interessante que em todas as 3 vezes, as 3 pessoas que chegam para acusar Pedro, para dizer que Pedro era um dos seguidores de Jesus, ambos falam que Pedro ele tinha características diferentes, características de Jesus, ele falava diferente. Uma delas fala, você fala igual a ele. Você só pode ser dele, você só pode ser dos que seguiam a Jesus, porque você fala igual a ele, você age igual a ele, você se comporta igual a ele. Sabe, gente, existe esse padrão que nos diferencia mesmo. Quando nós vamos experimentar a vida de Deus, realmente palavras elas são mudadas, perspectivas elas são mudadas, sabe? Formas de ver, de fazer as coisas, elas são alteradas, porque agora nós já não nos comportamos, né? Nós não nos direcionamos na vida segundo os padrões que tínhamos antes, os padrões do mundo, mas agora tem um padrão de Deus muito mais excelente e que nos projeta a viver coisas muito diferentes e novas mesmo. Esse exemplo que o irmão Reagan diz, 2 exemplos bem rapidinho que eu quero compartilhar com você. Um é sobre um ex-presidiário. Ele disse que certa vez um rapaz que estava preso, né, numa penitenciária em Ohio, escreveu para ele uma carta dizendo, irmão Reagan, eu continuo preso aqui na penitenciária, mas de fato hoje eu sou um homem livre, porque aqui dentro da cadeia eu conheci a Jesus, eu entreguei a minha vida para Ele, eu estou estudando a palavra, eu estou me esmerando, confessando a palavra, e tem uma coisa, irmão Reagan, quando eu sair dessa prisão, eu vou pregar o Evangelho em todos os lugares onde eu puder. E tempos depois o irmão Reagan disse que de fato viu aquele homem numa conferência na Adonep, pregando para empresários, né? Veja, um ex-presidiário, mas estava lá na Adonep pregando a palavra, cheio do Espírito Santo, completamente perdoado, completamente ressignificado pela vida de Deus, porque a vida zoe de Deus estava lá operando no coração dele. Amém? Um outro exemplo que o irmão Reagan compartilha, ele diz que é um dos maiores testemunhos que ele já viu, um dos maiores milagres que ele acompanhou durante a sua trajetória ministerial. E o irmão Reagan fala sobre essa menina que ela tinha muita dificuldade. Ela tinha 14 anos de idade, mas ela ainda frequentava a sala de aula de crianças de 7 anos de idade. Ela não tinha condições mentais de aprender. Ela não sabia sequer escrever o seu próprio nome com 7 anos de idade, com 14 anos de idade. Então, naquela época não existiam escolas, né, que fossem escolas para esse grupo de pessoas, né, com dificuldades mentais. Então, veja, estamos falando sobre algo em torno do ano 1940 e pouco. Então não existia esse tipo de escola, de instrução. Havia uma escola que se enquadrava nessa condição nos Estados Unidos, só que não era mesmo assim, né, uma escola para atender a esse público. Mesmo assim, essa menina não se enquadrava para estar nessa escola, para você ter ideia da gravidade do problema que ela tinha. E o irmão Reagan fala que ele pastoreou a igreja onde essa família estava, né? Então a mãe ia para a igreja, a mãe frequentava a igreja e levava essa criança para lá, né? Essa menina, 14 anos de idade. E o irmão Reagan disse que era costumeiro várias vezes a menina sair do departamento infantil, ia para a nave da igreja encontrar a sua mãe, e muitas vezes ela ia rastejando entre os bancos, né? E causava aquele tumulto, as pessoas não se sentiam bem com aquilo. A mãe da menina sentava num banco e ficava a fileira inteira, só ela sentada, porque ninguém queria sentar perto dela, porque sabia que de repente aquela menina poderia chegar e atrapalhar. Então era uma situação bem inconveniente. Mas um certo dia, durante o apelo, né, aquela menina, ela simplesmente foi lá na frente. Ela foi rastejando, ela ficou lá no banco com a mãe dela. Quando foi feito o apelo para novo nascimento, ela foi lá na frente, sem nenhuma explicação, ela estava lá. E naquele dia, ela nasceu de novo. E algo simplesmente maravilhoso, a própria vida de Deus entrou nela, e o irmão Reagan disse que ela mudou, e colocando em números, era como se ela tivesse recuperado a sua capacidade mental em 90% naquela mesma hora. Então ela nasceu de novo ali, ela foi para casa. No outro culto ela estava com a sua mãe, e ela estava lá sentada como uma mocinha, né? Cabelos penteados. O irmão Reagan disse que até esse dia acontecer, ela ia com o cabelo todo despenteado, parecia um espantalho, como ele fala. Mas naquele outro culto, depois de ela nascer de novo, estava lá, ela sentada com a mãe dela, comportada, bem vestida, penteada, uma moça como se nada daquilo que eles viveram 14 anos, né,
com aquela menina tivesse acontecido. Ela estava perfeita e normal. E ele continuou contando esse testemunho, né, dessa menina, e disse que ela foi crescendo, se tornou uma mulher, conheceu um rapaz, esse rapaz era de uma fazenda, se apaixonaram e, enfim, casaram até muito rapidamente, porque ele se alistou para servir. Estávamos aí por volta da Segunda Guerra Mundial acontecendo, então ele se alistou no exército, foi, né, para a guerra, mas antes de ir para a guerra ele se casou com ela e tiveram ali algum tempo ainda como marido e mulher, mas depois ele foi embora. Veja, até então ela não sabia escrever ainda, ela não frequentou mais escolas e tal, e ele pediu para que a mãe dele, né, porque nesse tempo que ele foi para a guerra, a esposa, a menina, que era menina ainda, né, de qualquer forma não tinha tanta idade, ela foi morar com a sogra, com a mãe dele, e aí ele pediu para que a mãe dele ensinasse a esposa a escrever "eu te amo", e somente isso. Ele disse que era muito melhor para ele receber uma carta com a esposa escrevendo "eu te amo" do que uma carta que a mãe escrevesse recitando aquilo que, né, ou aliás, escrevendo aquilo que a esposa recitasse. Então, a mãe dele fez isso, ensinou ela a escrever "eu te amo", e ela fez isso e mandou. Tempos depois, diz que a mãe dessa menina trouxe uma carta para o irmão Reagan, uma carta de 8 páginas que essa menina tinha escrito sozinha, né? E o irmão Reagan disse que olhou aquela carta e achou impressionante, só tinham 2 palavras ali erradas, mas o resto era tudo perfeitamente bem escrito, bem coordenado. Tá sem som, gente? Voltou? Ou não? Tá sem som ainda? Oi, som? Tudo bem aí? Áudio perfeito? Ah, então tá bom. Todo mundo ok, né? Ok, obrigado, gente, pela confirmação, ok? Então vamos lá. Eu estava sobre ela ter escrito então uma carta de 8 páginas, né? Veja, sozinha, e ela não sabia escrever nem o próprio nome, mal tinha aprendido a escrever "eu te amo", e lá estava ela com uma carta de 8 páginas escritas para aquele marido dela. E tentando encurtar um pouco a história, logo depois esse marido dela voltou, eles passaram alguns anos juntos, e o irmão Reagan conta que durante esse processo em que ele esteve fora na guerra, ela tomou conta das finanças da casa, né? E ela escrevia regularmente para ele dizendo: olha, meu amor, eu estou poupando o nosso dinheiro, eu estou gastando o que é necessário, mas estou poupando o nosso dinheiro porque quando você voltar nós vamos fazer algumas coisas. E veja, uma pessoa que até 14 anos de idade, até poucos anos atrás, não fazia nada, né? Nem escrevia seu nome e tinha dificuldades mentais. Mas lá estava ela agora poupando dinheiro, organizando a sua vida financeira, esperando ele chegar. Então ele voltou da guerra, eles construíram algo juntos, eles começaram a montar uma construtora. E com aquele valor que ela poupou durante aquele tempo em que ele esteve fora, eles compraram alguns caminhões de construção e começaram a fazer essa construção acontecer, começaram a fazer casas, começaram a fazer empreendimentos. Infelizmente, num dado momento da vida dele, enquanto ele dirigia um caminhão, houve um acidente e ele acabou morrendo nesse acidente. Então, eles já tinham aí, acho que 2 ou 3 filhos, e foi um baque, mas ainda assim ela ficou, né, firme no Senhor. E o irmão Reagan disse, aquela jovem, aquela, né, mulher foi se tornando cada vez mais habilidosa em todas as coisas, mas uma coisa fato, né? E ele, como sendo pastor daquela igreja, ele pôde testemunhar dessa forma. Ele disse, olha, aquela jovem, ela nunca deixou absolutamente de dar o dízimo. Todo domingo ela ia lá para a igreja, ela cultuava e ela levava e devolvia o dízimo dela e fazia ofertas generosas quando eram necessárias e quando havia alguma demanda. E lá estava ela o tempo todo contribuindo, e lá estava ela o tempo todo trabalhando, e lá estava ela o tempo todo poupando e organizando a sua vida financeira. Uma mulher que até então, até pouco tempo atrás, tinha dificuldades mentais, mas de repente o marido morreu e ela continuou. E passou-se um tempo, o irmão Reagan foi para o ministério de campo, né? Foi evangelizar, deixou aquela igreja com outro pastor,
Tempos depois, anos depois, Irmão Reagan voltou àquela cidade para pregar naquela igreja e encontrou ali a secretária que ele tinha antes e perguntou àquela secretária: fulana, e a menina, e a irmã fulana, né, como é que ela tá, enfim. E aí disse que essa secretária pegou ele pelo braço, levou para fora da igreja e mostrou a ele o horizonte. Disse que quando ele olhou tinha muitas casas, várias casas. E aí a secretária disse: está vendo aquelas casas que estão ali? Todas elas foram construídas por aquela menina, por aquela mulher. E ela construiu todas, ela pagou do próprio bolso dela, ela mesma financiou as casas, ela mesma construiu e ela está construindo para poder abrigar as pessoas aqui do bairro. E ela tem um patrimônio incrível, e ela está bem, e ela continua indo para a igreja todos os cultos, todo domingo de manhã ela está lá na igreja. Os seus 2 ou 3 filhos, eles são os mais comportados, os mais bem vestidos, os mais educados que tem na igreja, e eles são, todos eles, um exemplo de uma família que vive com o Senhor. Veja, gente, poder da vida de Deus quando alcança o coração de uma pessoa, quando alcança a vida de alguém como essa menina que até os seus 14 anos era completamente incapaz de fazer qualquer coisa por si própria. De repente ela aceita Jesus, ela nasce de novo, a própria vida de Deus começa a operar dentro dela e a modificar rapidamente, bruscamente a sua vida, e ela se torna uma empresária de sucesso, ela se torna uma mãe de família, ela se torna uma esposa maravilhosa, uma filha de Deus fiel, e todas as coisas começam a acontecer. O Irmão Reagan disse que esse foi um dos maiores milagres que ele viu e pôde acompanhar na sua vida, e é isso, esse é o poder que está disponível para você e para mim, né? Tão logo nos filiemos ao Senhor, né? Acheguemos diante dele, aceitemos Jesus como Senhor e Salvador. Eu fiz questão de ressaltar também algumas coisas aqui. Tem uma história, deixa eu ver se eu tenho tempo ainda para contar, acho que sim. Uma irmã, o irmão Rica também fala sobre uma irmã que durante a sua vida, seu ministério, essa irmã ela recebeu de Deus essa comissão para ir nesses lugares onde tinham prostitutas e recuperar a vida dessas mulheres. Então ela se deu, né, ela se doou a fazer isso durante a sua vida, seu ministério. Ela resgatou diversas mulheres da prostituição, levava para casa dela, dava banho, dava comida, preparava essas mulheres e arranjava emprego para essas mulheres. Uma delas em especial, o irmão Reagan diz, né, que é uma das mais bonitas, inclusive, que ela tinha resgatado da prostituição. Ela cuidou dessa menina, ela tratou dela, arranjou um emprego para ela, e ela estava lá firme, congregante na igreja. De repente, um irmão da igreja olhou para aquela mulher, se apaixonou por ela, e essa coisa toda, eles se apaixonaram e tal. Só que ela, né, a mulher, ela tinha vergonha do passado que ela tinha, né, como prostituta. Então ela, por causa dessa vergonha, ela acabou fugindo, né, da cidade, foi para outra cidade para não ter que falar para ele, né, para não revelar para ele o passado que ela tinha. E falou para aquela irmã, né, que a tinha trazido para o Senhor, e disse: olha, eu vou para tal cidade, eu não quero que ele me ache, eu tenho vergonha do meu passado, eu não quero falar para ele, não tenho como casar com ele. Por mais que eu goste dele, esteja apaixonada, mas eu não quero fazer isso. E aí ela fugiu, foi para outra cidade. Aquele homem foi chorando para aquela irmã, né? E disse: irmã, onde é que ela foi? Eu quero me encontrar com ela, eu sou verdadeiramente apaixonado por ela, por que ela fez isso e tal? E a irmã contou para ele: olha, ela fugiu porque ela tem vergonha do passado dela, ela era prostituta, eu a resgatei, ela aceitou Jesus, mas mesmo assim ela tem vergonha do passado dela. E aí ele disse para aquela irmã: irmã, isso não me importa, o que importa é que ela nasceu de novo, o passado dela foi apagado e eu a amo e eu quero me casar com ela. E aí a irmã, né, enfim, falou para ele para onde aquela mulher tinha ido. Ele foi atrás dela, mudou, ele era um empresário, então ele mudou o ramo de atividade dele para aquela outra cidade. Enfim, eles se casaram, constituíram uma família, 3 filhos, se eu não me engano, que eles tiveram juntos. E 25 anos depois, ele escreveu uma carta, né, para essa irmã. Essa irmã disse que todo ano, no Natal, ela mandava uma carta, mandava uma lembrança para aquele casal. 25 anos depois, ele mandou essa carta para ela, e na carta tinha escrito o seguinte:
Agradeço-lhe por ter me escavado esta joia. Nós temos 25 anos de felicidade. É um lindo casamento. Sou muito grato a você. Obrigado por tê-la resgatado para mim. Eu a amo tanto. Depois de todos esses anos, acredito que a amo agora mais do que antes. Nosso lar é um pedacinho do céu. Nossos filhos são adoráveis, frequentamos a igreja e amamos o Senhor. Veja, gente, uma mulher que tinha tudo para ter uma vida perdida, né, na prostituição, e o diabo certamente a ceifaria, mas por causa da vida de Deus que entrou no coração daquela mulher, de repente tudo foi restaurado, a dignidade dela foi restaurada, ela casou bem, né, e estava lá 25 anos depois casada e vivendo uma vida boa por causa da vida de Deus. No coração dela, o irmão Rega completa o seguinte: bendito seja o Senhor, a vida de Deus pode mudar você. Não existe problema sem solução. A vida eterna de Deus, a vida Zoé, elimina as causas dos problemas que afligem o lar e comprometem as outras áreas da nossa existência. Põe fim ao egoísmo e faz com que uma nova espécie de amor e um viver renovado permeiem o espírito humano. Amém, gente? Que coisa gloriosa. Tem muito mais exemplos aqui que ele traz. Tem coisas, histórias realmente próprias do irmão Reagan e de outras pessoas que ele cita aqui, mas por causa do tempo eu quero só falar sobre outros dois pontos que também eu fiz questão de grifar. Diz o seguinte: conforme podemos perceber, o Espírito de Deus nos conduz pelas sendas direitas, né, pelos caminhos direitos. Esteja certo disso. Por esse motivo, eu fazia minha confissão de fé todas as manhãs enquanto ia à escola: tenho Deus, a vida, a sabedoria e o poder do Senhor em mim. Comece, pois, a dizer isso agora mesmo. Esta vida é minha, louvado seja o Senhor. A vida dele permanece comigo e há de operar em mim para sempre, glorificado seja Deus. Amém? Queridos, tem um poder disponível na vida de Deus, né? Essa essência da própria vida de Deus que está permeando o nosso coração, o nosso espírito, nos dando a capacidade de alcançar padrões divinos, né, cada vez mais excelentes em Deus, nos afastando do mundo no sentido do pecado, da maledicência, da concupiscência, nos afastando das coisas que são próprias do mundo, não nos afastando das pessoas do mundo, porque elas são importantes para Deus e precisamos alcançar essas pessoas com a luz que há em nós, mas nos afastando dos pecados, né, e das transgressões que há no mundo. Então essa vida divina, essa essência de Deus, ela vai nos projetar para essa condição de sermos enquadrados, né, num padrão diferente, que seja semelhante àquilo que foi feito com Pedro, né, quando ele foi acusado. Você fala igual a Jesus, você parece muito com ele, você realmente demonstra que andou com Jesus, você só pode ser alguém que segue a ele. Sabe, gente, que ainda que seja por acusação, mas que nós sejamos encontrados como alguém que segue a Jesus, como alguém que fala igual a ele, sabe, que se comporta igual a ele. Eu não estou falando para buscarmos, né, uma perfeição imediata, porque isso vai nos frustrar de alguma forma. Se nós, de alguma forma, pensarmos, eu tenho que ser perfeito hoje e agora mesmo, pode ser que um pensamento chegue, algo que dê errado, e sabe, a gente pode ficar aprisionado pelo próprio diabo, né, com pensamentos equivocados. Mas sabe, queridos, a ideia é nos posicionarmos na palavra e desfrutarmos do que a essência da vida de Deus, a vida Zoé, está fazendo e transformando em nossos corações. Deixar livre mesmo, né, renovar a nossa mente pela palavra, porque esse é o nosso dever e a nossa tarefa. Então pegar a palavra de Deus e pensar: o que eu tenho que fazer? O que Jesus fez? O que os apóstolos fizeram? Qual era o comportamento de Pedro? Qual era o comportamento do Paulo? O que Jesus fez aqui? O que Deus pensa a respeito desse assunto, dessa área da minha vida, dessa parte do que eu estou fazendo? O que o Espírito Santo tem a me aconselhar e tem a falar para mim sobre tal área da minha vida? Então isso é você meditar na palavra e transformar os seus pensamentos pela palavra. Não se amoldando aos padrões do mundo, a como o mundo faz as coisas, a como você e eu fazíamos as coisas no mundo. Ou seja, sem a vida de Deus, mas agora buscando da vida de Deus como fazer as mesmas coisas, né? Só que com outro tipo de padrão. Amém, gente? Não é, lembra o que eu falei ontem? Perfeição na Bíblia não é você nunca errar.
Perfeição na Bíblia é você caminhar e constantemente caminhar e não desistir de caminhar até encontrar aquele lugar de maturidade. Amém? E que seja assim em nome de Jesus. Eu amo vocês, eu vou orar, porque passamos um pouco do horário aqui agora. Pai, em nome de Jesus, te damos graças por esse tempo maravilhoso. Obrigado, Senhor, por nos abrir os nossos olhos para entendermos mais do poder, da grande graça e maravilha que é desfrutarmos do Teu Espírito, Pai, da Tua essência, da Tua vida dentro de nós, que nos projeta a um padrão diferente, que nos projeta a algo divino, a algo diferente desse mundo, né, que nos coloca numa nova categoria, não para estarmos acima de pessoas, mas para estarmos numa condição de puxar essas pessoas para a luz que hoje brilha em nosso coração. Obrigado em nome de Jesus por você poder contar conosco, Pai, nos usar mesmo para sermos Teus propagadores, Teus arautos, a tua luz, a Tua própria iluminação para os homens, sal da terra, luz para esse mundo, Pai. Nós queremos brilhar a Tua vida em nós e queremos receber tudo aquilo que está proposto, tudo aquilo que está determinado nessa vida para vivenciarmos sobre essa terra, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, queridos. Amém? Ô, glória a Deus. Então vamos encerrando por aqui. Amanhã estaremos juntos para mais uma oportunidade como essa. Um grande abraço para todos, viu, gente? Deus abençoe e até amanhã.